Bom, com a chegada das temporadas mais frias, a preocupação é, além de agasalhar-se bem, não ficar gripado. Já tomou a sua vacina contra a gripe? Bom, infelizmente, muitos grupos de risco não aderiram. O governo atingiu apenas, parece que 60% da meta da campanha contra a vacinação da gripe, né? Vacinação contra a gripe, na verdade. Por isso, houve uma prorrogação, parece que até o próximo dia 15. Mas vamos falar mais sobre ela com a ajuda do infectologista, que é nosso parceiro aqui no programa, e é infectologista da referência do Hospital de Infectologia do nosso país, que é o Hospital Emílio Ribas, que é o doutor Jean Gorenstein. Como é que você está, Jean? Tá bom, querido? Um grande abraço, obrigado. Um prazer poder estar aqui. Obrigado, está de volta. Bom. Gosto quando você vem, viu, Jean? Bom, vamos começar. Falando dessa mudança de temperatura, por que, né, que elas provocam essas gripes, esses resfriados? Já me disseram, um colega seu, que é pelo choque térmico, é verdade? Não é. A grande questão é que nós temos a presença do vírus da gripe ao longo de todo o ano. Porém, à medida que nós temos temperaturas mais baixas, as pessoas tendem a se aglomerar mais. Uma vez que exista, sim, essa aglomeração, existe uma facilitação da circulação de vírus respiratórios, dentre os quais os vírus da gripe, que são os grupos influenza A e influenza B, além de outros vírus. Mas a nossa importância no ponto de risco de doença e de doenças até mais graves, sim, especialmente em alguns grupos, acaba sendo da própria gripe. Fala-se sempre em vírus mutante. Houve mutação já esse ano? De forma alguma. O que nós temos é a circulação de vírus que acaba acontecendo, especialmente nos anos anteriores, e nós temos no Brasil uma coisa chamada Vigigripe, que são instituições, o Evandro Chagas no Pará, o Adolfo Lutz aqui em São Paulo, a Fiocruz no Rio de Janeiro, que recebem, portanto, as secreções nasais daqueles pacientes que tiveram, sim, quadros de gripe, e a partir daí se avalia qual foi o vírus mais prevalente e circulante no ano anterior. E com isso é um auxílio para a formulação das vacinas. E com isso, claro, que à medida que nós sabemos quais são os vírus, nós temos a possibilidade não só da vacina, mas também de entender se houve um novo vírus circulante ou não. E o que nós tivemos do ano passado para esse ano, nada mais é do que são os mesmos vírus, o H1N1, o H3N2, Uau, e que já são e já estavam contemplados na vacina do ano anterior. É verdade que se a gente toma a vacina uma vez, vai ter que tomar todo ano? Pois é. Exatamente pela questão de que eu tenho vírus diferentes, eu não falei mutantes, eu disse vírus diferentes circulando, todos os anos eu tenho que renovar a minha vacina, bem como a quantidade das células de defesa que nós chamamos de anticorpos, elas tendem a decair com o passar dos meses. Então, por isso, eu preciso anualmente fazer uma nova revacinação. Qual é o risco grande que se corre com esse raio desse vírus influenza? Pois é, quando a gente fala de vírus da gripe, o vírus influenza, isso difere para grupos de risco, né? Aí que está. O grande aspecto que a gente tem que entender é a questão chamada infectividade. Quando a gente fala de infectividade, é a facilitação. Eu estou do teu lado, eu tossi, se você não estiver protegido, vai desenvolver doença. Isso sem dúvida nenhuma. Essa é a primeira questão. Então, o aspecto da proteção da população é nesse sentido. Agora, a gripe, ela é diferente do resfriado comum. Por que ela é diferente do resfriado comum? O resfriado comum, que é causado por vírus, o adenovírus, rinovírus, ela causa sintomas respiratórios, nós chamamos de sintomas respiratórios altos. Ou seja, nariz entupido, dor de garganta, eventualmente uma febre baixa, mas nada que comprometa a minha ida ao trabalho, as minhas atividades cotidianas. Isso não acontece. Quando nós já falamos de gripe, nós estamos pensando que esses sintomas são muito mais exuberantes, não só no ponto de vista dessa parte respiratória alta, mas de dor no corpo, dor nas juntas, indisposição. Você fala, olha, eu não consigo nem me levantar da cama, não estou bem. Então, isso faz com que a gripe seja uma preocupação. Mais do que isso,
ela passa a levar alterações à inflamação do vírus no pulmão, levando aquilo que nós chamamos de pneumonite, diminuindo a oxigenação pulmonar, e o resultado disso, principalmente naqueles indivíduos que já têm problema pulmonar, que já têm problema cardíaco, mulheres que já são grávidas, pacientes que têm outras doenças crônicas, como diabetes, podem ter um agravo da sua doença de base e descompensar. Por isso, são os grupos que são convocados para fazerem parte dessa campanha de vacinação, que acabou sendo estendida até dia 15, em decorrência de todas as questões de greves e de dificuldade de deslocamento das pessoas, que acabou, sim, impactando no número de vacinados. O que chamou muito a atenção e que, apesar de algumas regiões nós termos 60% de vacinação no Brasil, outras 50% para alguns grupos, os grupos que menos vacinaram, algumas regiões do país, por exemplo, na região de Rio Preto, aqui em São Paulo, até a semana passada, os dados não foram atualizados, eram aproximadamente 37% de mulheres grávidas e crianças entre 6 meses e 5 anos. Qual é o problema desses dois grupos não vacinarem? As mulheres grávidas, elas têm uma diminuição da sua imunidade porque elas têm um bebezinho lá dentro. Se a imunidade estiver muito boa, os anticorpos vão contra o bebê, então se diminui essa imunidade. Agora vamos imaginar, imunidade baixa com o vírus chegando, ele fica mais à vontade. Ou seja, ele faz o que nós chamamos mais viremia, aumenta a quantidade de vírus no sangue e o resultado são formas graves, que tanto a mamãe pode ter risco de vida, logicamente o próprio bebê. E tem uma vantagem da mamãe tomar a vacina. Quando ela toma a vacina, os anticorpos passam para o bebezinho. Lembra que eu comentei que a vacinação é para crianças de 6 meses a 5 anos? Me lembro, você falou então, isso. Naqueles primeiros 6 meses, a criança não pode tomar. Se a mamãe tomou a vacina durante a gestação, esses anticorpos passam para o bebê e esse bebezinho está, sim, protegido. Eu sei que essa história, por exemplo, eu perdi uma prima irmã, filha do irmão do meu pai, seu colega, médico, dono de hospital, tudo, com a tal da H1N1. E essa minha prima era perfeita, saúde perfeita e tudo pegou, mas assim, óbito em 3, 4 dias. Pois é, isso é uma tragédia. A gente sempre fala, quem deveria tomar a vacina? Todas as pessoas acima de 6 meses. Agora, filha de médico... Você aí que está. Então, eu digo, acima de 6 meses, todas as faixas etárias. Por que a gente cria essa campanha de vacinação primariamente para esses grupos que desenvolvem maior risco de desenvolver doenças graves? É claro que nessa estatística de pessoas e pacientes que evoluíram de uma forma desfavorável, estão pacientes jovens e que nunca tiveram nenhuma coisa que nós chamamos de comorbidades que justificassem isso. Por isso é muito importante. Aquelas pessoas que não façam parte desses grupos, mas tenham a possibilidade de tomarem a vacina nas redes públicas, nas redes privadas, devem sim fazê-lo como uma forma de proteção. O vírus é um fragmento viral, então não é diferente do vírus da febre amarela, que são vírus atenuados, enfraquecidos. Aí não, são fragmentos de vírus. As pessoas tomam a vacina, mesmo aquelas que têm algum problema na sua imunidade, são transplantados de órgãos, façam uso de corticoide, façam quimioterapia, devem, não só podem, como devem tomar a imunidade está na sola do sapato, e eu né? tenho sim que proteger essas pessoas. Tá. Agora, qualquer um deve tomar vacina, então. Pois é. É isso? Todos deveriam tomar, exceto aqueles que têm alergia ao ovo ou pessoas que tiveram a síndrome de Guillain-Barré em algum momento por quadros infecciosos prévios ou em decorrência de vacina, devem conversar com os seus médicos antes de fazê-lo. E aquelas pessoas que estiverem em curso de alguma doença infecciosa, fazendo febre, diarreia, devem postergar a vacinação pelo menos por 15 dias. Tá. Efeitos colaterais. Os efeitos colaterais falam muito maiores, a tua pergunta é ótima, porque é muito comum a gente ouvir, eu não vou tomar vacina, porque no ano passado eu tomei vacina da gripe e eu peguei gripe. Então, eles falam muito. Então, depois que eu tomei, eu fiquei gripado. A primeira questão, qual é? Quando eu tomo a vacina, eu vou precisar estimular o meu sistema de defesa a produzir as células específicas que nós chamamos anticorpos. Tá.
Para que isso ocorra, eu tenho pelo menos 12 a 15 dias para ter uma proteção. Neste período, eu não estou protegido. Se eu estiver em contato com alguém que tiver gripe, logicamente, eu vou adquirir a gripe, porque eu não estou protegido a despeito de ter tomado a vacina. Os efeitos colaterais da vacina, eles acabam sendo muito mais locais. Dor no local da aplicação, a possibilidade de febre até baixa, eventualmente um pouquinho de dor no corpo, mas seguramente muito mais brando do que esse indivíduo teria caso ele tivesse o vírus vivo. Então, se ele já teve algum sintoma mais exuberante com a vacina, o que dirá se ele tivesse o vírus vivo? Então, é uma vacina bastante segura que promove uma proteção de mais de 95%, portanto, é uma vacina que é importante e que é importante nós lembrarmos outros aspectos. A gente fala assim, mantenha os ambientes arejados, ventilados, isso é uma realidade, especialmente no transporte público. Usem o álcool gel é bastante eficaz em termos de proteção, mas se eu estou no elevador, alguém vem lá, tosse, espirra, eu estou preso ali e eu não estou protegido, eu vou sim desenvolver a doença. Tem uma outra coisa. Eu não sei se eu estou falando bobagem ou não, mas que essa é exatamente a sua área. Nós estamos falando de uma baixíssima, ou não diria baixíssima, uma baixa adesão, né, à vacinação. Não será porque as campanhas publicitárias foram um pouco mais, vamos dizer, minimalistas nessa história? Eu não acredito nisso. Não? Eu acho que nós temos um outro lado, que são as redes sociais que muitas vezes disparam notícias falsas que alarmam a população. E é natural, se eu não sou médico e eu recebo uma informação e quem me mandou é uma pessoa do meu crivo de respeito, eu seguramente vou validar aquela informação. Então, é muito importante que as pessoas se reportem a profissionais médicos para que eles sim possam estimular as pessoas a tomarem a vacina, que essa é a única forma que nós temos hoje de proteção contra essa doença que pode, como você mesmo usou, minha irmã, matar. Que a irmã dela é médica e meu tio médico. Não dá para entender. Agora, todo mundo fala, não, Rony, essa adesão foi baixa porque as atenções foram desviadas. Caiu o prédio, tem greve de não sei o quê, tem isso, tem aquilo, as pessoas desviam um pouco dessa história. Eu não sei se é exatamente isso, mas pode ser também. Também, eu acho que assim, é claro que algumas pessoas tiveram talvez dificuldade de transporte, próximo das suas cidades para unidades de saúde onde receberiam a vacina. Eu vou imaginar que essa foi a causa. Mas porque se eu imaginar que essa foi a causa, eu vou dizer, a vacinação vai até dia 15. Vocês têm tempo sim de tomarem a vacina. Principalmente papai, mamãe, a vovó, levem os seus filhos, os seus netos para tomarem a vacina. Porque se Deus nos livre, nós temos uma situação de alguém perder uma criança por uma doença que poderia ser prevenida por uma vacina, quer dizer, a dor acaba sendo muito maior. E da mesma forma, essas mulheres grávidas têm a chance de proteger sim a ela, ao bebezinho durante a gestação e também essa criança no pós-parto. Jean, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Gosto muito quando você vem, sabia? Isso é muito bom, é um prazer muito grande estar aqui. Querido, obrigado. Muito obrigado. Você também está no Einstein, né? Ali do Emílio Ribas, né? Porque a minha vida é lá no Einstein, que eu moro ali, né? Lá tem a vacina, viu? Tem a vacina. Então aproveitem, tomem sim a vacina. Não dá hoje para dizer, a gente tem muitos estoques, por exemplo, no próprio Emílio Ribas, sobrou ainda vacinas, eles foram obrigados a colocarem na semana passada faixas, olha, temos para grupos de risco. Que absurdo! Vacina. Quer dizer, só faltava vacinar laçar o cara na rua. Meu Deus do céu. Bom, eu estou recebendo mais uma vez esse brilhante médico infectologista, que é nosso parceiro aqui, o Jean Gorenstein. E lembrando que a campanha da vacinação para a gripe, ele acabou de falar que vai até o dia 15 de junho. Isso. Obrigado, querido, mais uma vez. Eu agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Um grande abraço. Outro maior. Obrigado, querido.